Muito obrigado pela participação de todos vocês aqui hoje. Eu sou o Rogério da Indicação e junto com a Simone, com a Andresa, com o Thiago que está lá embaixo, com a Grazi, com a Eliezer, muitos que conversaram aí também com o César, lá de Brasília. Desejo boas-vindas para todos vocês aqui. Um evento que muda no cotidiano das empresas com a reforma trabalhista, parceria com o Felipe Freitas, que vai estar fazendo a palestra hoje. Esse evento aqui é uma parceria da Indicação com o PSEG e também com o Café Metrópolis, o Bolo da Madre, e a gente vai estar revertendo todo o material que vocês trouxeram para a gente para o Cantinho da Avó Sônia, que é uma casa de abrigo para idosos. Tá? A respeito da Indicação Consultoria, falar bem rapidinho, tá? A gente está há 7 anos no mercado. O nosso métier é toda a parte de atração e desenvolvimento de pessoas, então a gente atua na parte de recrutamento e seleção para cargos técnicos e executivos. A gente entra também na parte de palestras, treinamentos, desenvolvimentos com foco comportamental. Estou com coach executivo e coach de equipes também. A gente utiliza também, quando a gente precisa aí ajudar algumas pessoas, não dentro do processo de contratação, mas não fica só, que é a questão da avaliação de perfil comportamental, que é uma ferramenta que nós temos em parceria com a PDA, com outro parceiro nosso. E também tem algumas coisas também, alguns projetos aí de mentoria na parte de remuneração estratégica. E hoje aqui a gente vai falar sobre um tema que não tem nada a ver com o que a gente atua, tá? Que é reforma trabalhista, mais uma parte mais focada na parte jurídica, né? E um dos motivos da gente fazer isso daqui é que a gente acredita muito no desenvolvimento das pessoas e as pessoas conseguem fazer o desenvolvimento da sociedade, ou seja, um trabalhinho nosso aqui a gente sabe que consegue disseminar para mais pessoas e essas pessoas conseguem trazer isso, a gente consegue melhorar o mundo, vamos falar assim de uma forma bem ampla, né? E a gente faz isso desde 2012, então a gente chama esse evento dentro da consultoria, a gente chama de indicação social, onde a gente conversa com alguns parceiros e cada um dá o que tem de melhor de cada um. Então a gente entra com essa questão de unir pessoas em prol de uma coisa diferente. A gente chama parceiros que hoje aqui no caso a PSEG está cedendo espaço para nós. A gente convidou também, não é a primeira vez, né, Laura e Pamela, já estão com a gente já há um bom tempo também, estão fazendo essa mesa de café sensacional com vários métodos diferenciados, né? A questão também do Bolo da Madre, na figura da Camila Porta, e também ela, quando a gente falou, a gente está pensando em fazer isso, falou, opa, conta com a gente. Então, e em prol do quê? A gente dissemina conhecimento para vocês. Então, a gente poderia fazer, não vamos colocar um valor, mas o valor ele é relativo. Então, o valor a gente dá para a entidade que a gente vai estar ajudando, que é a Casa de Abrigo Cantinho da Avó Sônia. E eles vão estar assim, para eles, uma fralda geriátrica que custa um valor, para eles lá vale muito mais do que o valor propriamente dito. Então, isso para a gente é legal. Tá? A gente contribui com vocês, trazendo conhecimento e contribui com a entidade, auxiliando o que é valor para eles. Em 2018, a gente vai estar com o nosso espaço, a gente vai ter um espaço de indicação, é um espaço que a gente está quase pronto, vai estar aqui na Avenida Independência, e a gente vai ter lá uma sala lá que vai estar, uma sala multifuncional, onde a gente vai estar disponibilizando esse espaço para os nossos clientes, e também a gente vai estar fazendo a maioria dos nossos treinamentos lá. Então, uma sala que comporta desde uma reunião estratégica para 4, 6 pessoas com videoconferência, tudo, até modular ela até 25 pessoas e estar atendendo de uma forma bastante confortável, num local bem centralizado, de fácil acesso. E a ideia é que os nossos clientes, nossos parceiros, como a gente chama, né, também contribuam com esse espaço. Tá? Gostaria também, agradeço a todos que vieram, muitos vieram através de redes sociais, então a gente agradece a participação de vocês. Então, quem não conhece a indicação, a gente, depois no final, a gente vai estar por aqui mais um tempo, a gente pode tomar mais um cafezinho, que o Laura e a Pamela vão ficar depois aí também. Fiquem à vontade para estar utilizando essa mesa também, para a gente é uma grata satisfação de vocês estarem utilizando ela também. Tá? Gostaria de chamar aqui o Pedro Henrique
Alves Pereira, que é do PSEG, para estar apresentando um pouco o que é o PSEG para vocês. Pessoal, bom dia. Em nome do PSEG, a gente também gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui nesse evento. Eu vou falar bem rapidamente um pouquinho sobre o que é o PSEG, caso vocês não conheçam. O fundamento do PSEG é a questão da inovar, da inovação na disseminação do conhecimento. Hoje em dia, um pouco do PSEG em números, nós temos 7 cursos de MBAs EAD, 3 cursos de MBA presenciais, 2 cursos de parceria com o Marquestrat, 11 cursos livres, e hoje nós temos 14 eventos no nosso portfólio. Contamos com 108 colaboradores diretos e hoje em dia temos mais de 7.700 alunos em curso nos nossos MBAs e cursos livres. Até hoje, desde 2004, já 3.200 alunos receberam certificados USP, tem mais de 2.000 participantes nos nossos eventos e oficinas. A nossa estrutura se divide basicamente na parte da universidade corporativa. O PSEG desenvolve cursos tanto para a plataforma EAD, como também alguns cursos presenciais, para desenvolvimento de algumas capacidades que as empresas tenham, para desenvolvimento de líderes, desenvolvimento de processos, gravações de treinamentos em loco. Então há diversas possibilidades para desenvolvimento da universidade corporativa, para a implantação desse sistema nas empresas. Aí nós temos a equipe de projetos, que é a parte de pesquisa em suco energético e parte de citricultura. Nós temos os cursos on demand, os cursos livres, e a nossa parte de serviço, nas momentos de cursos e treinamentos, soluções em audiovisual, inteligência em eventos, nossa agência de comunicação também faz diversos trabalhos tanto comunicação como gravações. A nossa revista científica IPSEG e esse ferramenta exclusivo para as traduções. Aqui é um exemplo de alguns cursos que nós realizamos. São os cursos livres on demand, de uma carga horária específica, às vezes 20, 30 horas, também disponibilizado online. Questão continuada, nos nossos MBAs. Todo o sistema das aulas do MBA são disponibilizadas também na nossa plataforma. Então os alunos podem assistir as aulas tanto ao vivo como também o conteúdo gravado posteriormente, com interação no chat com o professor. Todas as provas, todo o ambiente de educação é online. A única presencial no dia é a defesa da monografia, que os alunos precisam desenvolver. São os nossos cursos, hoje são 7 cursos de MBA. Um pouco das nossas ferramentas, então a gente tem a nossa agência do audiovisual, que é a primeira pessoa, faz todas as gravações, atende todas as demandas externas também, para gravação dos conteúdos. Nós PSEG desenvolveu o Cirrus Translate, que é um tradutor simultâneo, para caso algum parceiro possa fazer algum evento, alguma atividade que precisa de uma tradução, esse nosso software faz essa tradução simultânea para diversas atividades. Tem também a nossa geração de conteúdo, para a questão do marketing de conteúdo, para comunicação com clientes, potenciais clientes. A nossa própria plataforma de disponibilização dos cursos de MBA também a gente oferece para empresas, para utilização tanto de treinamentos internos, como também para disponibilização de cursos ou para terceiros. A nossa questão dos nossos eventos, nós realizamos 12 eventos também, tem a parte de inteligência para a organização, tanto para parceiros que têm interesse em realizar eventos, como também para nossos eventos externos. E eu queria deixar um convite em especial para vocês. Nós realizamos o SIM, que é um evento específico para os alunos de MBA, do MBA USP-Exalc, que vai ser realizado no dia 14 e 15 de dezembro, que é um momento de... eles fazem a defesa de monografia deles, então esse ano vão ser mais de 700 defesas simultâneas ocorrendo, e também a gente tem diversas palestras, workshops para esse público, então pode ser a entrada é gratuita para terceiros, para estar rodando no evento, então pode ser uma oportunidade bem interessante para estar conhecendo esses pessoas alunos de MBA, estar conversando com um público um pouco diferenciado. Eu também vou estar aqui até o final da palestra, caso alguém queira conversar um pouco sobre o PSEG, tenha identificado alguma sinergia no trabalho, eu vou estar à disposição, vai ser um prazer conversar com vocês. Legal ver uma sala cheia assim para falar de um assunto tão complicado, né? Um assunto que desde julho aí desse ano vem causando um certo alvoroço no pessoal, nível nacional inclusive, tá?
Primeiramente, agradecer o pessoal da Indicação Consultoria pelo convite, agradecer o pessoal do PSEG também que nos cedeu o espaço, e agradecer a presença de vocês aqui também, semaninha de feriado é complicado. Agradecer o esforço de vocês estarem aí, inclusive véspera de feriado, né? Segunda-feira é feriado. Obrigado mesmo. Combinar duas coisas. Para uma melhor fluidez, tem bastante coisa para a gente ver, tá? No final da palestra eu vou abrir uns 10 minutinhos aí para vocês fazerem perguntas do que vocês não entenderem eventualmente. E a segunda questão aí eu vou combinar com o Rogério ou com a Simone. Se eu estiver falando em juridiquês, vocês podem fazer uma careta para mim, tá? Só não faz uma careta muito forçada também, senão eu vou achar que algo tá errado. Faz só uma caretinha, porque é força do hábito, tá? Não é por mal não. Bom, gente, reforma trabalhista. Lei 13.467 de 2017, não sei se vocês sabem, terça-feira agora teve já uma reforma da reforma. Foi a medida provisória 808 de 2017, a gente também vai falar dela, tá? Provavelmente, é o que eu falei para o pessoal da indicação, seremos os primeiros a falar sobre ela na cidade. Espero colocar também de uma forma clara aí para vocês. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender que a reforma trabalhista, ela foi sancionada em julho desse ano, tá? Passou por 4 meses aí até a entrada em vigor, entrou em vigor nesse sábado, dia 11. Na terça-feira, olha só, a MP 808 de 2017 alterou a reforma, como eu já disse, tá? Sabe, eu me lembrei muito da brincadeira do Joãozinho, né? A gente começa a brincar ali quando a gente é pequeno, aí a pessoa chama a gente para brincar, ela passa as regras e no meio da brincadeira ela começa a mudar a regra. É basicamente isso que o governo fez, tá? Mas para ficar claro para vocês. Num primeiro momento, antes de falar sobre a reforma trabalhista, eu quero que vocês entendam de uma forma apartidária, tá? Tem gente que acha que foi boa, tem gente que acha que foi ruim, opiniões à parte aí. O que a gente precisa entender é que o direito, tá? E a legislação especificamente, ela se modifica conforme o tempo, ok? Estamos falando aqui de uma legislação que é de 1943. Ok? Uma das últimas modificações dela foi em 1989, uma outra pequena modificação aconteceu em 91, ou seja, estamos falando aí de uma questão de mais de 20 anos sem alteração, ok? Toda mudança gera desconforto, isso é natural, isso acontece qualquer coisa que você faz na sua vida. Vamos lá então. Como eu disse, o direito ele se modifica conforme a época, conforme a economia, conforme a política, é natural que as leis acompanhem isso. Okay? Henri Depage é um jurista belga e ele disse: o direito é essencialmente uma coisa viva. Ele está destinado a reger homens, isto é, seres que se movem, pensam, agem, mudam e se modificam. Logicamente que a lei não seria diferente, né? Ela abrange todo esse contexto. Para vocês terem ideia de como isso muda, se a gente utilizasse hoje em dia a legislação trabalhista de 1943, nós veríamos artigos como esse. Presume-se autorizado o trabalho da mulher casada e do menor de 21 anos e maior de 18. Em caso de oposição conjugal ou paterna, poderá a mulher ou o menor recorrer ao suprimento da autoridade judiciária competente. O parágrafo único ainda chega a ser mais engraçado. O marido ou pai é facultado pleitear a rescisão do contrato de trabalho. Imagina você estar lá trabalhando, você mulher, chega o seu marido e pede a rescisão do seu contrato de trabalho, sei lá, porque você não fez a janta, ou porque... Imagine isso nos dias atuais. Ou seja, isso, acreditem ou não, quando houve essa modificação, houve esse mesmo alvoroço que teve quando da reforma trabalhista, tá? Também imagina a criança, né, de 18 anos de idade, 21 anos de idade, o pai chegando lá e pedindo para rescindir o contrato dele. Não sei por qual motivo fariam isso, mas acreditem, aconteceu e foi motivo de muitos casos na justiça, inclusive. Gente, alguns assuntos, a gente dividiu para ficar mais clara a compreensão de vocês, a gente dividiu em 4 pontos, tá, essa palestra. O primeiro ponto são as novas possibilidades de contratação. A gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho intermitente, sobre o teletrabalho, opa, passei aqui sem querer, não vamos adiantar não. Terceirização ilimitada, algo que causou bastante desconforto aí no pessoal também, e sobre o trabalho autônomo. Primeira forma de contratação, trabalho intermitente, essa novidade. Trabalho intermitente, para deixar claro para vocês, é a legalização do freelancer, tá? Aquele motoboy, geralmente na capital aí, o pessoal usa bastante. É um trabalho precário, é um trabalho que acontece sem registro, sem garantia, tá? A empresa contrata ali o motoboy e não sabe se ele vai realizar o trabalho, é tudo no tete a tete.
Ele também não sabe se vai receber um pagamento. Existem bastante casos também na justiça de motoboys cobrando aí as empresas pela rotina que ele acaba aderindo, tá, nos serviços. Então, basicamente, o trabalho intermitente, o que ele faz? Ele possibilita que a empresa contrate e ela mantenha o empregado contratado, mas que ela só chame ele, tá, no momento que ela precise usar do trabalho dele, ok? Basicamente, então, você vê que tem uma grande similaridade com os freelancers, tá? A realização de atividades pelo empregado de forma eventual, com alternância de períodos de serviço e inatividade. O que é isso? O período pode ser em questão de horas, tá? Eu, por exemplo, como empresa, posso contratar o empregado e falar, olha, eu quero que você venha trabalhar para mim no sábado, ou no domingo, ou qualquer outro dia da semana por tantas horas, ok? Esse é o trabalho intermitente e é assim que vai funcionar. Existem algumas regras que a gente vai colocar daqui a pouco para vocês. Bom, as regras foram amplamente alteradas aí pela medida provisória 808. Primeira regra, contrato de trabalho, isso aqui não precisa nem falar, né, gente? Você tem uma empresa, você tem um empregado, você tem que registrar ele. Contrato por escrito e registrado na CTPS. E conterá identificação, assinatura, o domicílio do empregado e a sede das partes. Não sei porque a legislação quer saber onde ele mora nesse ponto, mas isso é obrigação de todo o contrato, tá? Basicamente, falando para vocês. O valor da hora ou do dia de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário ou do salário mínimo, tá? Gente, isso aqui é uma grande complicação, por quê? Porque a gente sabe que tem o piso salarial da categoria, certo? A gente sabe também que não pode haver diferenças salariais dentro do mesmo âmbito empresarial. Então, geralmente quando você contratar um empregado, e se você precisar contratar um empregado desse, você não vai contratar ele pelo salário mínimo, você vai pagar pelo menor salário pago na sua empresa, ok? Fica aí uma dica para vocês. No contrato também tem que ter, na carteira de trabalho, tá? O local e o prazo para pagamento da remuneração. Quando a lei coloca isso pra gente, a gente consegue ver que o local, por exemplo, ele pode alternar. Não precisa ser só a prestação de serviço na empresa especificamente. Pode ser em outros lugares. E o pagamento pode ser feito aí com um prazo que a empresa entender e ela acordar com o empregado, ok? Detalhe, não pode ser superior a um mês, tá? Exatamente, se ele trabalha hoje, nesse domingo, por exemplo, vai trabalhar no próximo sábado, vai trabalhar na outra segunda, não tem como você estender esse prazo para mais de um mês. É sempre dentro do mesmo mês, ok? A gente vai ver isso também. Como funciona na prática esse contrato? Como que a empresa notifica o empregado para ele vir trabalhar, já que ele não estará sempre ali na empresa, tá? Primeiro, a empresa convoca o funcionário, sempre com prazo mínimo de 3 dias de antecedência, tá? Qualquer meio que ela entender necessário e que esteja em contrato. WhatsApp, redes sociais, telefone, e-mail, qualquer forma que também possibilite a confirmação dele, ok? O empregado, após receber esse convite, ele pode recusar ou aceitar essa oferta de trabalho, ok? Uma coisa interessante que eu quero colocar para vocês, antes de prosseguir para o próximo ponto, é que esse contrato intermitente, ele não é exclusivo. O empregado ele pode ter contrato intermitente com N outras empresas, ok? Por isso mesmo ele tem essa liberdade de recusar. Às vezes ele recusa porque já terá um trabalho numa outra empresa, tá? Ele tem que recusar no prazo de 24 horas após a convocação da empresa, ou seja, após a confirmação de que ele recebeu a convocação por parte da empresa, tá? Vocês como empresa, deem um jeito de receber essa confirmação dele, através de e-mail. E-mail a gente sabe que tem aquela confirmação de leitura e tudo mais. Bom, depois que ele aceita o serviço e tudo mais, existe o pagamento referente apenas ao período trabalhado. Por que a gente salientou esse ponto? Porque no período que ele não está trabalhando, ele não recebe nada, ok? Ele só vai receber efetivamente pelo que ele trabalhou, certo? Três questões aí que tenho certeza que surgiu na cabeça de vocês. E se o empregado não se manifestar em 24 horas? Mandei o e-mail, não se manifestou, ele não viu, preciso dele, e aí? Demito ele? Não. Se ele não se manifestar em 24 horas, gente, presume-se que ele recusou, tá? Não tem nenhuma penalidade para ele se ele recusar ou se ele não se manifestar. O contrato permanece vigente, ok? Se o empregado aceita a convocação e não comparece, aí complicou, né? Ele confirmou com você que ele iria, e aí? Chegou na hora lá, não apareceu.
que acontece com esse empregado? No contrato de trabalho que vocês vão fazer com ele, além de assinar a carteira de trabalho, vocês vão fazer um contrato com ele, ok? No contrato deve prever expressamente uma cláusula penal, ok? Ou seja, ele vai pagar uma multa para a empresa aí. Isso também vem sendo bastante discutido. Antes da MP 808, como que funcionava isso? A lei mesmo já estabelecia essa multa, que seria, na verdade, de metade do valor que ele receberia pelo serviço. Se pelo serviço aí de um dia ele receberia, sei lá, R$1.000, se ele não comparecesse, ele ia pagar R$500. A MP 808 veio, modificou esse ponto e colocou que essa cláusula penal será colocada em contrato, tá? Deverá obrigatoriamente ser colocada, caso a empresa precise desse empregado. E se a empresa desiste na última hora? Se ela chama o empregado, chega na última hora, ela fala, olha, quer saber, não preciso mais do seu porque já contratei outras pessoas aqui. Se a empresa desiste na última hora, essa cláusula penal aqui, a legislação, a MP 808 também alterou e fala que essa cláusula penal é recíproca. Ou seja, a empresa paga uma multa para o empregado. Ok? Fiquem bem espertos nessa questão de como convocar, quando convocar, respeitar o limite aí, os prazos. É algo que isso vai gerar bastante caso na justiça ainda, gente. Isso aqui já estou até antecipando e posso antecipar para vocês. Como fica a remuneração desse funcionário? O que a empresa tem que recolher? Como é que fica? Vamos supor que o Zezinho aí vai trabalhar na segunda-feira. Além do pagamento que ele vai receber pela hora, tá? Ou pelo dia, ou como assim vocês acordarem em contrato, ele recebe também, imediatamente, as férias proporcionais mais o terço constitucional, 13º salário proporcional ao período que ele trabalhou, DSR já, você já adianta o DSR dele, adicionais que tiver, adicional noturno, se ele fizer hora extra nesse dia, ele pode fazer hora extra também. Contribuições do FGTS e INSS será recolhido ao final de cada mês, tá? Porque assim funciona, na verdade, o sistema aí de arrecadamento. Atenção, isso aqui é importantíssimo, gente. A empresa ela deve fornecer o comprovante de recolhimento do FGTS e INSS para esse empregado, ok? Isso é obrigatório e se ela não oferece, presume-se que ela pode não estar fazendo e essa pessoa vai acessar a justiça, vai gerar todo aquele processo até a empresa provar que ela está depositando ou não. Uma nota aqui, gente, a gente está colocando bastante notas em vermelho aqui, são os nossos comentários, ok? A cada 12 meses esse empregado tem direito a um mês de férias. Só que, detalhe, diferente de outros empregados, o que muda dele? Quando ele sair de férias, ele não vai receber aquela férias integral mais um terço. Por quê? Porque você já adiantou aqui no pagamento dele. Tá? Então ele não vai precisar receber as férias, ele recebe efetivamente apenas o período de descanso. Tá? Não vamos sair daqui falando que ele não precisa ter o período de descanso, hein, gente? Algumas outras novidades aí da MP 808 para o contrato intermitente. Contrato, as partes poderão comissionar um contrato de trabalho intermitente. Local de prestação de serviço, turno para os quais o empregado será convocado para prestar o serviço. Detalhe, aqui a lei fala que ela poderá convencionar, ok? Vamos supor que a empresa precise dele em turnos distintos, turno da noite, período da manhã, final de semana. Tecnicamente, nesse ponto, você não vai precisar colocar especificamente o turno que ele vai trabalhar, tá? Você vai ficar alterando. As formas e instrumentos de convocação e de resposta para a prestação de serviços, vai ser por WhatsApp, por e-mail, seja aí como vocês entenderem, por telefone. E também o formato da reparação recíproca, né, na hipótese de cancelamento de serviços. Ok? Essa questão aqui, a lei não fala se é obrigatório ou opcional, fica a critério da empresa. Tá? Eu, como advogado, recomendo que coloquem, até mesmo para que haja uma certa confiança e uma certa resposta também, uma garantia de resposta do empregado. Inatividade de contrato intermitente. Vamos supor que fica um ano aí sem chamar o empregado para trabalhar. O que acontece? Isso aqui é a novidade também da medida provisória 808. Passou um ano, não teve qualquer convocação desse empregado, ficou um ano inativo, rescinde-se o contrato imediatamente. Ok? A empresa vai ter que pagar as verbas rescisórias do empregado. Por quê? Se passou um ano o cara não trabalhou, você não está precisando dele tecnicamente, né? Vamos ser francos. Como que fica a rescisão desse empregado? É diferente das rescisões habituais, tá? Ele recebe metade do aviso prévio, que deve, no caso dele, obrigatoriamente ser indenizado. Gente, isso aqui é meio lógico, né? Não tem como você obrigar ele a cumprir o aviso prévio se é uma natureza intermitente do contrato. Como você vai exigir que ele trabalhe um mês inteiro para você, para receber?
recebe metade da multa do FGTS, aquela multa de 40%, ele vai receber apenas 20%. Recebe férias integrais proporcionais, saldo de salário, horas extras. Horas extras, bem interessante, gente. Pelo amor de Deus, não vão me assinar contrato e pedir para ele fazer banco de horas, gente. Como é que você vai cobrar banco de horas de uma pessoa de funcionário intermitente, né? Você chama ele para trabalhar, mas depois não chama, ele compensa. Como vai funcionar isso? Então, horas extras, tá? Ele recebe horas extras, não banco de horas. A gente não colocou como uma nota aqui, porque isso é óbvio, né? 13º salário também ele recebe. A observação, as verbas rescisórias e o aviso prévio serão calculados com base na média recebida por esse empregado nos últimos 12 meses de trabalho. Ok? Até aqui sem novidade, assim já funciona atualmente. Uma curiosidade da medida provisória 808, ela colocou isso num artigo, acho que a gente esqueceu de colocar aqui o artigo. Até 31 de dezembro de 2020, o empregado registrado por meio de contrato de trabalho por prazo indeterminado, isso vale para os contratos vigentes, se ele for demitido, ele não poderá prestar serviços para o mesmo empregador por meio de contrato de trabalho intermitente pelo prazo de 18 meses contado da data da demissão do empregado. O que a lei quis dizer? Tem um empregado hoje contratado, você vai demitir ele para contratar ele depois de novo como intermitente? Não. Isso não pode, é o que a lei está tentando aqui falar para vocês que não pode acontecer. Isso só pode acontecer depois de decorrido o prazo de 18 meses. Perfeito. Bom, essa é uma alteração nova aí, é uma dúvida que estava gerando, o pessoal estava comentando bastante sobre isso, que questão de demissão de empregado para recontratação como intermitente, a lei acabou de colocar que isso não pode. Uma outra dúvida aí que fica é, depois de 2020 talvez será permitido demitir ele e recontratar imediatamente como intermitente? Talvez teremos uma reforma da reforma aí em 2020, vamos ver o que o governo faz. Nova modalidade de contrato também, teletrabalho. Esse é o segundo contrato aí, novidade. O teletrabalho, basicamente, ele já era permitido, tá, pela CLT. O que é? O trabalhador presta serviço em casa, gente. Ele fica na casa dele ou qualquer outro ambiente de trabalho que ele consiga trabalhar e te dá uma resposta desse trabalho. E ele não fica necessariamente na sede da empresa. O que a lei fala sobre o teletrabalho é que o trabalho ele deve ocorrer preponderantemente fora do ambiente empresarial, ok? Quando a lei fala isso, ela especifica claramente, pode acontecer dentro do ambiente empresarial, mas a maior parte dele deve ocorrer fora, ok? Bom, vantagem do teletrabalho aí, isso acontece bastante nos Estados Unidos, tá? O trabalhador tem maior convívio com a sua família, evita o deslocamento dele, consequentes riscos de acidente de trajeto. A gente sabe que o acidente de trajeto é uma responsabilidade da empresa, ok? Isso é uma grande discussão na justiça e vários casos aí acabam incidindo em responsabilidade da empresa. E na ocorrência de horas em itinerário, que agora também foi extremamente e totalmente cancelada, o tempo que o empregado passa dentro do ônibus aí não é mais computado na jornada. A gente vai falar disso daqui a pouco especificamente. Também a empresa não gasta custos com transporte, ele também acaba não gastando, acaba os dois lados aí economizando. Redução dos custos sociais da empresa, como custeio de energia elétrica para esse empregado, custeio do estacionamento aí, refeitório, dentre outros aí, cartão e o que mais que vocês utilizam aí no dia a dia. A dica, gente, sempre que esse empregado precisar comparecer na empresa, o que a gente acha interessante a empresa adotar? O motivo de comparecimento, ok? É interessante que ele explique o motivo do comparecimento na empresa, no primeiro momento, e que a empresa registre isso por meio de formulário, ponto eletrônico ou qualquer outro meio adequado, tá? Um outro detalhe, gente, teletrabalho não tem cômputo de jornada, ou seja, esse empregado ele não registra o cartão ponto dele, não tem controle de jornada, ele não recebe hora extra, não recebe adicional noturno. Por quê? Ele está trabalhando na casa dele. Ele trabalha o horário que ele bem entender e assim ele julgue necessário. O que ele tem que fazer é apenas apresentar para você o que é cobrado dele. Estou na sua frente, desculpa. Não. Quem arcará com as despesas? Tá? Você assinou um contrato de teletrabalho com o empregado. Como é que fica? Quem vai arcar com o gasto de energia? Quem vai comprar todo o equipamento? Ou talvez um aluguel aí de um escritório próprio para ele. As disposições relativas pela aquisição, manutenção ou fornecimento dos equipamentos tecnológicos, da infraestrutura necessária para o trabalho dele, elas serão convencionadas em contrato escrito. Ou seja,
A lei, quando ela menciona isso, ela fala que o empregado mesmo ele pode arcar com os custos, tanto da aquisição dos equipamentos que ele utilizar, custo de aluguel e outras coisas, tá? É lógico, se o empregado não concordar, talvez não seja contratado ou... Essa é a grande crítica, na verdade, que a legislação faz, ok? Uma nota, as utilidades descritas em contrato, prestem atenção, só o que estiver descrito em contrato não serão considerados como salário, ou seja, coloquem tudo que ele vai utilizar no contrato. Precisou comprar equipamento, precisou comprar um computador, quem vai pagar por isso, empresa ou empregado? Coloquem em contrato, o que não tiver pode ser considerado como salário, ok? Se for concedido de forma habitual. Como, por exemplo, a própria energia elétrica, né? A energia elétrica é mensal, então ela acaba virando um pagamento rotineiro, isso pode configurar aí. Ele pode pedir o reembolso na justiça, provavelmente, se não tiver em contrato. Algumas regras aí do teletrabalho. Deve constar expressamente na carteira de trabalho, a gente sabe, não existe trabalho sem registro. O empregador deverá orientar e instruir o funcionário sobre doenças e acidentes de trabalho. Vamos supor que esse cara comece a trabalhar só de noite, só de madrugada. É legislação até das organizações internacionais, tá? Que o trabalho à noite, ele não faz bem para o organismo. Nós, de alguma forma, fomos feitos para trabalhar apenas de dia. A empresa deve orientar esse funcionário de forma insistente, ok? Ou seja, todo mês, toda semana, cobrar esse cara das regras sobre doenças e acidentes de trabalho. Não trabalhar à noite, fazer um intervalo de descanso, dar um intervalo de 11 horas aí entre o término de um serviço e outro, de uma jornada, desculpa. Bom, o empregado ele deve assinar um termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções de saúde e segurança fornecidas pelo empregador. Isso aqui é complicado. Como é que você vai cobrar ele que ele está cumprindo isso daí? Tudo bem, tem um termo assinado, mas como é que você vai fiscalizar se ele está na casa dele? A partir do momento que você começa a fiscalizar a jornada dele de algum modo, ele está submetido ao controle de jornada. Aí você tem que pagar hora extra e jornada noturna para ele. Essa aí é uma questão que não sabemos responder, mas ele deve ser instruído e ele assumir um termo aí de responsabilidade assumindo, né, que ele iria cumprir com essas ordens. O empregado, como eu já disse, não está submetido ao controle de jornada, não ganha hora extra, jornada noturna. E esse trabalho deve ser, como falei lá no começo, exercido preponderantemente fora da empresa. Não impede que, eventualmente, ele compareça ali na sede, tá? Detalhe, registrem isso sempre. Importante, vamos supor que hoje você tem um empregado trabalhando na sede da sua empresa. Mas você vê que ele não precisa estar ali todos os dias. Ele consegue fazer esse trabalho de uma forma remota, ele consegue fazer esse trabalho da casa dele. A empresa pode fazer um aditivo contratual para modificar esse contrato? Sim, a lei permite que isso aconteça, tá? Desde que firmado acordo entre as partes. Ou seja, o empregado trabalha hoje na sede da empresa, ele não precisa usar nenhum ambiente na casa dele para isso, ele não precisa mudar nada ali. Então, isso só pode acontecer se ele concordar. Se ele concordar em trabalhar na casa dele ou trabalhar em algum outro ambiente fora da empresa, ok? A gente sabe que qualquer acordo deve ser assinado por duas partes, a gente fala aqui em aditivo contratual. E pode acontecer o contrário também. E se hoje ele foi contratado por teletrabalho, contrato de teletrabalho aí. Nesse caso, a empresa ela pode chamar ele para trabalhar na sede da empresa, ok? Não precisa, atenção aqui, de um aditivo contratual. Isso pode acontecer por mera ordem da empresa, tá? O empregado, a lei aqui deu a entender que para o empregado isso é benéfico, ele deixa de utilizar o ambiente residencial dele como trabalho. Ele também passa aí a ter o cômputo de jornada e tudo mais. Nesse caso, não precisa de concordância do empregado, mas detalhe, a lei fala que tem que dar um tempo de transição para ele mínimo de 15 dias. Ou seja, Zezinho, preciso que você trabalhe aqui para mim. A partir do momento da convocação, a partir do momento que você deu essa instrução para ele, você tem que dar o prazo mínimo de 15 dias aí para ele se adaptar. É lógico, se ele trabalha na casa dele, ele tem talvez o horário que ele vai precisar levar o filho dele na escola, ele sabe o horário que ele vai almoçar, ele tem tudo já programado. Então ele precisa aí se adaptar em um prazo de 15 dias. Ok? Terceirização ilimitada. Gente, aqui é a festa das empresas. Todas as empresas sempre pediram isso. O que pouca gente sabe é que a terceirização, na verdade, ela não era regida pela CLT até então. Tá? Ela era regida pela Lei 6.019 de 74. E nessa lei, ela fala algumas regras aí de como deve ser feita a terceirização, quem você pode contratar e quem você não pode contratar. Tá? Não preciso dar maiores explicações, acredito, sobre terceirização limitada. Você pode terceirizar quem você bem entender, atividade meio, atividade fim.
Mas a empresa, ela deve ter uma certa atenção quanto? A empresa que você contrata terceirizada, ela deve ter um CNPJ constituído e fazer prova a respeito disso. Ou seja, na hora que você assina um contrato com essa empresa, pede para ela entregar toda a documentação societária para você, tá? Registro aí na Receita Federal. Deve ser registrada na Junta Comercial do Estado, aqui no Estado de São Paulo é a JUSCESP. E detalhe, gente, isso aqui tem no contrato social. Ela deve ter capital social de acordo com o número de empregados. Isso aqui é muito importante, isso aqui vocês têm que estar bem atentos a isso. Empresa com até 10 empregados tem que ter um capital mínimo de R$10 mil. Isso porque, gente, responsabilidade subsidiária ou solidária na justiça, tá? A empresa que tem empregados contratados, mas não tem eventualmente um capital social para pagar pelo trabalho desse cara, caso o contrato dele venha a ser rescindido, você, como a empresa contratante dessa série terceirizada, você é responsável subsidiário por arcar com o que ela não pôde pagar. Ou seja, exijam, de fato, isso aqui é extremamente necessário, que ela tenha um capital social mínimo, ok? Bom, não vou falar todos para vocês aí, depois a gente vai falar aí sobre o material, vocês terão acesso a ele também. Mas está aí o rol de requisitos básicos. Quarta possibilidade aí de contratação, o trabalho autônomo, tá? É o jardineiro ali da tua empresa que está sempre ali. Isso, jardineiro para processar a empresa por questão de trabalho autônomo é impressionante, porque é um cara que está sempre ali na tua empresa. Ele vai diariamente, 4 vezes por semana mais ou menos ali para cuidar do teu jardim, regar tuas plantas. MP 808 trouxe uma novidade quanto a isso. A gente colacionou o artigo aqui para vocês entenderem. Contratação do autônomo, cumprida por esse, todas as formalidades legais, atenção aqui, ele tem que cumprir todas as formalidades legais. Se ele presta serviço para você de forma contínua ou não, o contrato de trabalho autônomo por si só afasta a qualidade de empregado, ok? Parágrafo 1º, é proibida a celebração de cláusula de exclusividade no contrato autônomo, tá? Gente, isso aqui é óbvio, né? Se você quer exclusividade do trabalhador autônomo, você tem ali um empregado, você não tem um profissional autônomo. Basicamente isso. Não precisava nem estar em lei. Parágrafo 2º, não caracteriza a qualidade de empregado prevista no artigo 3º o fato do autônomo prestar serviços apenas a um tomador de serviço. Isso aqui também é óbvio. O autônomo ali, o jardineiro, às vezes ele só tem tua empresa, ele pagando ele para fazer o serviço. Então, esse fato não pode, evidentemente, ocasionar aí um contrato de trabalho, tá? Descumprimento de qualquer obrigação legal, tá? A gente vai colocar um quadro comparativo para vocês entenderem melhor. Mas o descumprimento de qualquer questão aí quanto ao contrato de trabalho autônomo, até a própria inexistência de um contrato assinado pelas partes, gera o que a gente fala de pejotização, ok? A pejotização a gente conhece hoje em dia pela demissão do empregado, ok? Ele é contratado na tua empresa hoje, ele é contratado, ele abre um CNPJ e acaba sendo contratado. Era o grande medo da sociedade nessa questão do trabalho autônomo especificamente. Isso não pode acontecer, isso é evidente. Se você demite um empregado hoje, você contrata ele amanhã como um autônomo, gente, isso bate na justiça, o juiz já sabe que é o fato da pejotização. Trabalho autônomo, quais são as formalidades legais então para a contratação de um cara? Como que eu posso contratar esse cara sem risco para a minha empresa? Primeiramente, você deve ter um contrato escrito com esse profissional. É lógico, você está contratando serviço, gente, como é que você vai contratar sem um contrato ali, algo que te dê uma garantia do que ele está fazendo na tua empresa? Inscrição no cadastro de contribuintes imobiliários, CCM, na Secretaria de Finanças do município ou qualquer entidade aí equivalente. Recolhimento do ISS, isso é óbvio, ele presta um serviço. Deve recolher o imposto de renda. INSS também. Isso tudo a gente costuma colocar em contrato para que ele demonstre para vocês aí o recolhimento dessas verbas aqui, tá? O último ponto aqui, o profissional autônomo ou liberal, ele pode emitir a nota através da prefeitura ou recibo de pagamento autônomo, também conhecido como RPA, tá? Um terminho aí que ele faz de própria mão aí, de próprio punho. Gente, qual que é a diferença então entre vínculo empregatício, empregado contratado, terceirização autônomo? Veja que todos eles têm praticamente os mesmos requisitos. Poucas coisas mudam, tá? O que está em vermelho é o que não tem, ok? A gente tem um empregado contratado, a gente tem uma pessoalidade, ele é uma pessoa certa que está ali todo dia na tua empresa, você sabe quem é, a habitualidade aqui é que ele está todo dia ali. Subordinação, você pode passar ordens para essa pessoa. Onerosidade, pelo que ele faz, ele recebe um pagamento, é um contrato oneroso. Mas essa pessoa, o teu empregado, ele não tem o risco da atividade.
Ou seja, o que acontecer decorrente do serviço que ele presta é responsabilidade da empresa. Ou seja, ele não tem o risco da atividade, ok? Terceirização é diferente, você não tem uma pessoalidade. Qualquer pessoa, desde que ela saiba fazer o serviço, tá? Ela pode entrar ali, por isso que não na tua empresa, por isso que não exige o requisito da pessoalidade. Tem uma habitualidade, empresa terceirizada pode estar todo dia ali na tua empresa, ok? Geralmente, o que a gente recomenda é que você coloque no contrato que, num prazo de tempo aí de 1 a 3 meses mais ou menos, sejam modificados os prestadores de serviço ali que estão na sede da tua empresa, para não gerar essa questão da habitualidade, tá? E da pessoalidade também. Subordinação, se você contrata uma terceirizada, você não vai passar ordens para eles, para o pessoal dessa empresa. Por quê? Porque eles já chegam na tua empresa sabendo o que eles vão fazer. Como que você vai passar ordens? As ordens deles e o que eles têm que fazer ali na tua empresa já está no contrato civil ali que você assinou com eles. Onerosidade, tem um pagamento, eles trabalham para você e recebem um pagamento por isso, mas detalhe, não é diretamente, não é a tua empresa que vai pagar direto os funcionários terceirizados. Você paga a empresa que contratou eles por meio, sim, de um contrato de trabalho. Risco da atividade que veja que muda, o risco da atividade da empresa terceirizada, tá? O autônomo e o vínculo de emprego é um pouco mais complicado, apenas duas diferenças aí. O autônomo tem pessoalidade, é sempre a mesma pessoa que presta serviço para você. Ele pode estar todo dia ali na tua empresa, ele não tem subordinação, tá? Você não pode passar ordens para essa pessoa. Ele já chega ali na tua empresa, tecnicamente ele já tem que saber o que ele está fazendo ali. Você vai falar para o jardineiro como que ele tem que cortar a plantinha ali, como que ele tem que regar, qual o período? Não, ele já sabe que ele tem que fazer isso. Onerosidade, ele recebe um pagamento por isso, não é um salário, tá? É um pagamento que ele recebe, a diferença aqui da onerosidade. E o risco da atividade é dele. Se de repente suas plantinhas ali começarem a morrer ali, ele é o responsável pelo que ele fez. Gente, segundo ponto aí então da nossa palestra, o que vai mudar então para o trabalhador? Alguns pontos que serão modificados aí, ou não, mas que precisam de uma certa atenção. Registro em carteira desse empregado, jornada diária, que é considerado tempo à disposição, compensação de jornada e banco de horas, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Forma de remuneração, o que é remuneração, o que é o salário dele hoje na lei, como vão funcionar as férias desse empregado e a extinção do contrato de trabalho. Primeiro ponto, então, registro na carteira de trabalho. Gente, aqui muita atenção. Eu já falei para vocês, não existe trabalho sem registro, ok? Ele deve estar de alguma forma ali, ou registrado em carteira, ou por meio de um contrato de prestação de serviços. Qualquer atividade feita na tua empresa deve estar registrada de algum modo, ok? Fiscal do trabalho chegou na sua empresa, viu que o Joãozinho está ali trabalhando, não tem registro na carteira. Empresa por empregado não registrado. O que o fiscal vai fazer? Ele vai juntar todos os empregados ali no momento e vai ver quais não estão registrados na tua empresa. A empresa vai pagar R$3.000 por empregado não registrado. Antes da reforma, essa multa era no valor de um salário mínimo. Tá? Agora veja que triplicou aí. Extinção também do princípio da dupla visita. Antigamente o fiscal chegava na tua empresa, verificava alguma inconformância ali nas anotações, algum ponto equivocado no registro ali. Ele notificava, pedia para você realizar talvez o registro desse empregado e só se você se negasse a realizar esse registro, aí era aplicada a multa. Isso acabou. Ele chegou na tua empresa lá de repente, eles não avisam, tá? Não sei se alguém já passou por isso. Eles apenas chegam na tua empresa e se ele chegar lá e ver que não tem ninguém registrado, por exemplo, ou algum funcionário, ele já pode aplicar a multa de forma imediata, ok? Acabou essa questão de notificação. Uma segunda multa aqui que a lei prevê é a ausência de informações de registro ou a mera inconformância, tá? Se tiver algo anotado na carteira de trabalho diferente do que está anotado no livro de registro ou diferente do que você declarou, tanto para a Previdência e outros órgãos, pode gerar uma multa aí para a empresa no valor de R$600 também por empregado, ok? Essas duas multas aqui, elas podem ser dobradas, pode ter o valor dobrado no caso de reincidência. Ou seja, tomou uma vez a multa. Isso ficará constando lá na delegacia do trabalho. Foi lá o fiscal do trabalho no outro mês, viu que pelo mesmo fato, tá? A lei não fala especificamente se é pelo mesmo fato, mas ela fala, no caso de reincidência, não sabe se é com esse mesmo empregado ou com outro empregado. A gente acha que é pelo fato que ocasiona, ela será penalizada novamente, ok? E em dobro, inclusive.
Um exemplo que a gente precisa tomar cuidado, que já usei, é o jardineiro. Por exemplo, ele está lá todo dia na sua empresa, não tem nenhum contrato. Ele é um autônomo, ele passa a frequentar todo dia a sua empresa, essa empresa faz o pagamento de salário, tem uma pessoalidade, você acaba, por algum modo, passando ordens para essa pessoa. A empresa, além de ser condenada ao registro e recolhimento de todas as verbas retroativas desse cara, ela também é condenada a multa de R$3.000. Ok? Ou seja, se policia quanto a isso. Ficou bem pesado as multas e a responsabilidade da empresa, a partir de então, só aumentou. Jornada diária e tempo à disposição. Como era antes da reforma? O período que o empregado permanecia literalmente aí à disposição do empregador. Se ele estava dentro do ônibus da empresa, ele estava de alguma forma privado de sua liberdade de fazer o que ele bem entendia, ele estava à disposição do empregador. Okay? Depois da reforma, o que acontece? A lei ela passou a prever que só é tempo à disposição da empresa o período que o empregado está efetivamente, né, aguardando ou executando ordens do empregador. Se ele está no ônibus, ele não está executando ordem, ele está ali dentro do ônibus porque a empresa concedeu um transporte para ele. Hoje a lei está vendo assim, tá? Por isso, houve a extinção aí das horas em itinere. Perfeito? É lógico, gente, para tudo que eu estou falando aqui para vocês, é muito mais complexo você olhar na lei. Existem outras regras, tá? A gente passou de uma forma bem resumida para vocês entenderem mesmo como que a lei está vendo essas questões. Questão bem legal, não será considerado como tempo à disposição, entre outras. O Zezinho chegou mais cedo ali para fazer uma reza, uma oração, ali, alguma coisa. Ele não vai ganhar hora extra por isso. Tá? Então não é considerado tempo à disposição. Práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, tempo que ele usa para alimentação, atividades de relacionamento social, aquelas correntes de WhatsApp, gente, acabou. Graças a Deus vai acabar. Os caras que ficam até mais tarde na empresa mandando corrente de WhatsApp, sacanagem. Higiene pessoal, troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar isso na empresa. Por exemplo, você tem um açougue ali, questões de vigilância sanitária, o ideal, né, que você faça a troca de roupa e uniforme dos seus funcionários dentro do açougue, para que ele não fique andando com aquela roupa aí na rua, né? Imagina tua carne aí com, sei lá, com piche. Aquele exemplo, né, gente, das redes sociais aí, graças a Deus, acabou. O cara que entra mais cedo, fica até mais tarde na empresa só mandando e-mail, respondendo e-mail pessoal, acabou. Uma dica, gente, como definir se esse cara está ali na empresa? Por exigência sua, né, como empregador, ou se ele está ali por vontade própria? O que a gente recomenda é que existam formulários, tá, por parte da empresa, sistemas eletrônicos de cobrança, que questione esse empregado, o que ele está fazendo ali? Tá? E que de alguma forma ele te responda o que ele permaneceu fazendo ali. Se foi por exigência da empresa, se foi por vontade própria. Isso hoje pode ser controlado. A empresa, na verdade, sempre pôde. Ela sempre teve essa autonomia de controle. Então, isso aqui adotem, gente, preciso falar, diariamente se precisar. Até mesmo porque folha de pagamento também vocês vão economizar bastante, vocês vão ver. Inclusive, que tinha muita gente que ficava lá na empresa para mandar a corrente de WhatsApp. Compensação de jornada. Compensação de jornada, gente, de uma forma simples aqui para vocês, é quando você assina um acordo com o empregado, ele trabalha um pouquinho a mais num dia para poder compensar no outro dia. Trabalhou aí uns minutos a mais durante a semana para não ter que trabalhar no sábado. Isso é compensação de jornada, ok? Pode ser por meio escrito ou tácito. Aqui não tem muita novidade. O que a lei fala é que hoje ela pode ser tácita, ou seja, subentendida, desde que seja compensado dentro do mesmo mês. Ou seja, o cara trabalhou um pouquinho a mais durante a semana aí, ele compensa o sábado, você não precisa assinar contrato nenhum com ele. Gente, pelo amor de Deus, sempre que tratar de acordo, tá, de regras, a gente coloca aqui, é interessante que seja formulado um acordo por escrito. A lei abriu essa possibilidade, mas a gente fala, mantenha o acordinho ali escrito, tá? Isso é necessário para evitar desentendimento, evitar problemas na justiça aí. Aí chama, vai o Zezinho e o Joãozinho ali na justiça, o carinha ficava lá o dia inteiro mandando corrente de WhatsApp e o outro falava, não, de fato ele ficava até mais tarde na empresa, eu vi ele lá, mas não sabia o que ele estava fazendo. Então, veja como a cobrança da empresa vai poder alterar a folha de pagamento, tá? Banco de horas. Se forem concedidas dentro de, ou até 6 meses, ela pode ser ajustada em acordo individual por escrito. Isso é ótimo. A empresa vai abrir novas possibilidades aí, reduzir também a folha de pagamento. Também contato com o sindicato aí também vai reduzir bastante, gente, da empresa. Não precisa ficar esperando aí o sindicato atuar a todo momento.
Se você não quiser, se você quiser abrir um tempo a mais aí para ele usufruir dessas horas extras aqui, o que você faz? Se for concedido em até 1 ano, aí sim obrigatoriamente deve ser ajustado em sindicato por meio de acordo coletivo, entre empresa diretamente com o sindicato ou convenção coletiva, tá? Sindicato patronal aí, o sindicato dos empregados. Ok? Se elas não forem concedidas dentro do prazo, elas terão que ser pagas em horas extras. Isso aqui é evidente, hoje já funciona assim. Inclusive, a empresa ela também pode ser penalizada por descumprir um acordo escrito aí. Salário e remuneração, o que muda? Medida provisória 808 alterou também um pouquinho a questão do salário. O que ela fala? Integra o salário do trabalhador, a importância fixa estipulada, as gratificações legais e de função pagas pelo empregador. Tá? Remuneração, a gente sabe, é tudo aquilo que você se paga à parte ao empregado, ok? A soma dos pagamentos diretos e dos pagamentos indiretos. A gente deu um exemplo aqui de gorjeta, é uma espécie aí de remuneração. Curiosidade, medida provisória 808 de 2017 mudou novamente. A reforma trabalhista já tinha alterado sobre o que era salário, remuneração, o que fazia parte. O pessoal estava bem preocupado aí quanto à questão de arrecadação para o fundo que mantém a Previdência Social. Voltaram atrás aí com a medida provisória 808. O que ela fala? As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, limitadas a 50% da remuneração mensal. Isso aqui basicamente já existia na questão de diárias para viagem e tudo mais, tá? Agora ela trata como ajuda de custo aí para qualquer outro gasto que você tenha. Um exemplo, a pessoa ganha R$1.000 aí, se você paga 700 para ela todo mês a título de ajuda de custo, passou da metade do salário aí, o cálculo, isso entra como salário para ele. Auxílio alimentação, ó a brecha legal aqui, que ela, brecha não, né? Na verdade ela está te dando uma dica aqui. Proibido o seu pagamento em dinheiro, tá? Ou seja, sempre que for pagar o auxílio alimentação, dá um cartãozinho para ele, dá um ticket, dá alguma coisa aí para ele, mas não pague em dinheiro, senão isso pode vir a integrar o salário dele, ok? Diárias para viagem e os prêmios aí, independentemente do valor, não integram a remuneração dele, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constituem base de incidência de encargo trabalhista e previdenciário, ok? Férias aí, assunto muito discutido. Agora a gente sabe que com a reforma trabalhista é possível o fracionamento das férias, né? Elas podem ser fracionadas em até 3 períodos, ok? Detalhe, antes era fracionada apenas por vontade exclusiva da empresa, porque a lei falava que somente em casos excepcionais as férias podiam ser fracionadas. Então isso acabava ficando uma responsabilidade exclusiva da empresa. A reforma trabalhista, ela trouxe algumas regras. Ela fala que pode ser fracionados em até 3 períodos, um desses períodos não pode ser inferior a 14 dias e os demais períodos não podem ser inferiores a 5 dias corridos cada um. Atenção aqui, alguns pontos que nós colocamos para vocês. Fracionamento das férias só pode acontecer se tiver a concordância expressa do empregado. É proibido aí por lei o início das férias no período de 2 dias que antecede o feriado ou dia de repouso semanal. Sacanagem também, né? O cara perde o final de semana. Se as férias é para ele descansar, ele acaba perdendo tempo de descanso aí também. O valor das férias não pode ser parcelado. Isso aqui muita gente me pergunta. As férias podem ser parceladas em até 3 períodos. Eu faço pagamento parcelado também até 3 vezes, Casas Bahia agora, 6 vezes, tudo mais. Não, gente. As férias elas podem ser parceladas, tá? Mas o pagamento ele deve acontecer aí na concessão do primeiro período, tá? De forma integral. Ok? Extinção do contrato de trabalho. Mudou também. Como o empregador deve proceder quando for demitir o empregado? Primeiro ponto, realizar a anotação na carteira de trabalho e previdência social. Comunicar a dispensa desse empregado aos órgãos competentes. Realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo de 10 dias, tá? Esse pagamento aqui agora é regra geral. Cumpriu o aviso prévio ou não, a partir do último dia que ele trabalhou, 10 dias aí para realizar o pagamento, ok? Não é mais no dia seguinte, no caso de cumprimento do aviso prévio. Algumas outras novidades aí. Homologação agora não precisa ocorrer no sindicato, graças a Deus. O sindicato hoje em dia tem uma média de 15 até 2 meses, tá, de prazo aí para realizar essas homologações. Agora, obrigatoriamente, elas acontecem aí e você resolve todo o término contratual aí em até 10 dias. E tem que ser assim.
Prazo para entrega. Isso aqui, pessoal aí do RH, contador, tem que estar muito atento. Prazo para entrega e anotação dos documentos é de 10 dias contados a partir do término do contrato. Ou seja, em 10 dias tem que fazer o pagamento, a comunicação para os órgãos competentes, tá? A entrega e a anotação dos documentos necessários aí. O TRCT continua sendo obrigatório, tá, gente? Bastante gente vai perguntar isso também. Acho que só a carteira, só a anotação ali não é válida, não. A empresa não precisa mais emitir a carta de saque do FGTS e guia seguro-desemprego. Por quê? Porque se ela já comunicou esses órgãos ali, quando dá rescisão do contrato de trabalho, ela não precisa comprovar de novo e imprimir uma guia para esse empregado, entregar essa guia, não. Esses órgãos já estão sabendo que ele foi demitido, tá? Eu não sei como vai funcionar o sistema ainda, não sei se já está funcionando. Muito sistema, inclusive da Justiça do Trabalho, não está funcionando direito por causa da reforma. Acredito que eles vão fazer uma grande modificação nesse ponto aqui, melhorar o acesso. Agora a lei prevê também o pagamento rescisório por meio de depósito bancário. Isso já acontecia, né? Na verdade sempre aconteceu, mas o pessoal ainda insistia em entrar na justiça e falar que não aceitava o pagamento bancário. Agora a lei prevê e isso pode ser feito, se ele tiver uma conta ali, desde que já tivesse previamente autorizado no contrato de trabalho. Também tem uma nova forma de rescisão contratual, a gente sabe que tem vários tipos, né? Pedido de demissão, demissão imotivada aí, demissão por culpa recíproca, demissão por justa causa, e agora tem essa nova rescisão, rescisão por acordo das partes. Gente, como vai funcionar? Uma boa pergunta. Sei lá, o Zezinho está querendo sair, se o cara está querendo sair da empresa, geralmente ele não fala, né? Ele começa a atuar, isso a gente sabe, ele começa a atuar de uma forma mais desidiosa aí, para que a empresa mande ele embora. Na prática, gente, vou ser sincero para você, eu como advogado não sei falar como isso vai funcionar, ok? O pessoal fala que a empresa vai forçar esse acordo e tudo mais, mas se o empregado não concordar, e aí? Não demite, vai ficar como? Bom, se vocês conseguirem chegar nessa rescisão contratual aqui por acordo livre entre as partes, já é uma ótima forma, a empresa tem que pagar, né, apenas metade do aviso prévio, se ele for indenizado. É lógico, né? Se ele for cumprido, você vai pagar metade? Não tem lógica. Metade da multa do FGTS, férias integrais e proporcionais, saldo de salário, horas extras e 13º. Gente, metade que vocês vão pagar é só do aviso prévio e FGTS, ok? Chegou no acordo com o empregado, ele foi demitido, primeira questão aqui, ele pode sacar até 80% dos valores depositados a título do FGTS. Então 80% da conta dele do FGTS ele consegue movimentar. Isso aí, o governo tentou de alguma forma instigar ele a que ele possa aí também chegar num acordo. Segundo ponto, ele não tem direito a receber seguro-desemprego. Isso é lógico, né? Seguro-desemprego aí ele só é devido para quando ocorre dispensa imotivada. Se o cara concordou com a dispensa dele, não tem motivo ele receber seguro-desemprego. Terceiro ponto da nossa palestra. E os sindicatos? O que vai acontecer com eles? Primeiro ponto, contribuição sindical ela não é mais obrigatória. Ela depende de autorização expressa do empregado para que ela seja recolhida, tá? A dica que a gente dá é e muitas empresas estão perguntando isso para a gente, como que fica? Como que a gente vai saber qual empregado autorizou, qual que não autorizou? A reforma trabalhista dispõe que o sindicato notificará a empresa, tá, sobre o interesse do empregado em que ocorra esse desconto. Ou seja, para que ocorra esse desconto, o empregado foi lá no sindicato, ou o sindicato buscou esse empregado, conversaram, e o sindicato vai notificar a empresa para que ela promova esse desconto em folha, ok? A empresa, então, não tem que se preocupar pelo momento se vai descontar ou não. A partir desse momento, já não é mais descontado, só se tiver autorização expressa do empregado. A gente não pode generalizar também. A gente estava falando ali só sobre contribuição sindical. Existem outras contribuições devidas ao sindicato aqui que a gente vai pontuar para vocês, só para vocês terem ideias, porque isso aqui gera muita dúvida. Inclusive, semana passada recebi muita ligação perguntando se as outras espécies de contribuições também não seriam devidas. Gente, a contribuição sindical ela é compulsória, tá? Ou seja, ela acontece acontecia, né? Independente da vontade ou não do empregado. Essas outras contribuições que vocês estão vendo aqui, todas elas acontecem só se o empregado for filiado do sindicato, ok? Uma dica aqui que a gente colocou, independente de aceite ou não, todos são membros do sindicato, porque o sindicato é feito por categoria. Se você, sei lá, engenheiro, tem o sindicato aí dos engenheiros, ok? Você não precisa ser necessariamente filiado a ele. Mas contribuição confederativa, contribuição assistencial e a mensalidade sindical, ela só pode acontecer se o empregado for, de fato,
filiado a esse sindicato, ok? O sindicato também tem que notificar vocês sobre isso, tá? Isso aqui é claro. As empresas aí, no momento que não souberem como agir, é interessante vocês mandarem ali uma notificação para o sindicato e perguntar para ela quais são os filiados ali registrados na empresa, para vocês terem essa informação. Bom, a lei dispõe que para os empregadores, o pagamento também da contribuição sindical será opcional, ou seja, será cobrada também apenas dos filiados aí, no caso dos empregadores, e mediante autorização prévia. Isso é uma pergunta que todo mundo está falando. O que o sindicato vai poder fazer ou não? Gente, a gente trouxe aqui só as questões que geram mais questionamento. A lista completa você vê aqui no artigo 611-A da CLT ali, ok? A gente trouxe os principais. Em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva, pode estar negociado sobre jornada de trabalho, banco de horas, intervalo entre a jornada, que a gente sabe que agora pode ser de 30 minutos, apenas se tiver previsto em acordo ou convenção coletiva. Teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente, ou seja, os contratos que vocês viram hoje aqui, o sindicato vai poder limitar para algumas empresas, qual empresa pode, qual empresa não pode, isso ele tem total liberdade para fazer. Remuneração por produtividade, a comissão aí, troca do dia de feriado, e prêmios de incentivo em bens ou serviços. Ok? Aqui não teve, gente, a gente não colocou por um lapso. Mas empregados que ganham 2 vezes o teto da Previdência, com esses empregados você consegue negociar tudo isso aqui sem acesso ao sindicato, tá? O empregado aí que vai ganhar acima de 12 mil aí, arredondando aí, tá? O empregado ganhou acima de 12 mil, você consegue negociar com ele diretamente como que ele vai fazer tudo isso aqui, ok? Não precisa acessar o sindicato. Mas, faça um acordo, gente, pelo amor de Deus, não existe nada subentendido no direito do trabalho. O que pode e o que não pode ser suprimido ou retirado. Gente, a lista aqui, a gente fez um resumo, tá? E a gente colocou de forma genérica. A gente sabe que é uma regra do direito, que para toda regra existe uma exceção, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Suprimido ou retirado. Licença maternidade de 120 dias, ele pode ser suprimido ou retirado? Não, o sindicato não vai poder reduzir isso. Se ele quiser, ele pode aumentar, mas reduzir nunca, ok? Direitos da mulher aqui, a gente colocou de uma forma genérica, mas eu vou trazer uma novidade bem legal para vocês. Estava uma grande discussão aí sobre a gestante em trabalho insalubre. Acho que muita gente se questionou sobre isso. A MP 808 trouxe uma novidade quanto aos direitos da mulher aqui, é bom vocês darem uma lida depois especificamente sobre isso. Se ela é gestante, ela trabalha em ambiente insalubre, ela tem que imediatamente ser afastada dessa função, ou desse agente insalubre. Diferença, se ela for lactante, atenção, se ela for lactante, ela precisa de um atestado médico, caso ela queira ser afastada dessa função insalubre, tá? Isso está na medida provisória 808 de 2017. Vocês depois terão acesso a esse material, que vocês vão ter essa listinha aqui. Lembrando que não vão sair daqui falando que não pode ser modificado nada que está aqui, não. Pode, mas existem exceções aí, ok? O que ocorrerá com os sindicatos de agora em diante? Bom, que a gente estima que ocorra uma redução na quantidade de sindicatos aí. Hoje tem sindicato dos empregados das empresas pintadas de azul, sindicato dos empregados das empresas pintadas de vermelho. Acabou, né? Vai dar uma reduzida boa aí, só os sindicatos mais efetivos vão permanecer. Bom, o que a gente acha também, como existirá uma redução no número de sindicatos, os sindicatos que ainda permanecerem, eles vão abranger categorias mais amplas, ok? Então, o sindicato aí, antes tinha o sindicato dos empregados nas empresas azul e o outro da amarela, agora vai ser o sindicato do arco-íris aí, vai pegar todas as cores, basicamente. O terceiro ponto aqui, essa é uma vantagem, a gente vai ter um sindicalismo, a gente estima, né? Sindicalismo independente e representativo, ou seja, o sindicato que quiser ter filiados, ou que quiser, de alguma forma, angariar recursos, ele vai ter que mostrar serviço. Tá, isso não tenho o que falar. Sempre deveria ser assim. Mas agora isso é evidente que será realizado. O que esperar do período pós-reforma? O que mudará para o empregado? Medida provisória 808 de 2017. Ela fala que o disposto na reforma trabalhista aplica-se na integralidade aos contratos vigentes. Tá? Detalhe, gente, o ato jurídico e direito adquirido não muda. Isso é princípio protetivo do direito do trabalho. Se hoje o empregado ganha, sei lá, por força de contrato, 60% de horas extras,
Você não vai reduzir hoje isso dele para 50%, isso é direito adquirido, tá? Mas hoje, por exemplo, você consegue parcelar a forma das férias desse empregado, por exemplo. Ele já trabalhava na tua empresa, vai tirar férias aí, hoje você consegue parcelar, ok? Não tem nenhum problema. Lógico, se ele concordar com isso. Bom, a lei também não gerará efeitos retroativos, como eu disse, nem alterará aí os contratos vigentes. Ou seja, o que acontece hoje com os empregados, aí, efeito de pagamento de horas extras, compensação, você consegue até firmar um acordo, um aditivo aí, alterar, mas hoje os contratos efetivamente não podem ser alterados, ok? O que muda para as empresas? Bom, gente, novas modalidades de contratação, uma redução na folha de pagamento absurda aqui, isso aqui vai ser ótimo. Hoje você tem empresa aí que precisa do empregado apenas 4 horas por dia, tem que pagar o cara 8 horas aí, salário piso da categoria. Novas modalidades de contratação aí vão possibilitar também dar um alívio para as empresas. Redução, consequentemente, nos custos e encargos trabalhistas, até mesmo porque agora a gente viu que tem algumas verbas que não integram mais a remuneração do empregado, tá? Para fim de retenção e recolhimento do INSS, FGTS. Em compensação, não saiam por aí acreditando que tudo será mil maravilhas e quando estiver tudo mil maravilhas, vocês se questionem, gente. Existirá uma maior fiscalização das empresas por parte dos órgãos competentes. Isso vai... Lógico, de onde que eles vão tirar o dinheiro deles, gente? Onde que eles vão fazer a arrecadação mensal que hoje eles já fazem? Por meio da fiscalização. Então hoje vocês serão extremamente cobrados por isso, tá? O que a gente, em geral, pode esperar do período pós-reforma? Superlotação do judiciário. Isso aqui é... Dá um exemplo para vocês. Na última sexta-feira, antes da entrada em vigência da reforma trabalhista, no nosso escritório mesmo, a gente protocolou inúmeros processos. Por quê? Para que esse processo ele fosse regido pela lei antiga ainda. Ou seja, isso deu um efeito rebote, né? Você mudou toda a legislação para evitar que houvessem novos processos, mas até o último momento, os advogados aí mandaram todas as reclamações que eles podiam para ainda pegar as regras da lei antiga, ok? A gente vai passar por um período aí grande de instabilidade jurídica. Gente, é sentença que vai ser esquisita, um juiz vai discordar do outro, isso aí vai acontecer mesmo. Esses dias estava uma audiência, eu perguntei para a juíza como seria a questão do recolhimento aí pericial. Ela falou para mim que não sabia como ia proceder agora com a reforma. Um juiz falando isso. Menor arrecadação do sistema previdenciário também. A gente já sabe como é que está o sistema previdenciário, o fundo aí que alimenta toda a previdência. Considerando que existirão novas formas de contrato, uma menor folha de pagamento aí, encargos menores para as empresas, é evidente que a arrecadação aí do INSS será menor. Vai dar o que falar daqui para frente, isso aqui não tenham dúvida, tá? Gente, reforma trabalhista gera muitas dúvidas aí, um certo desconforto para empregado, empregador, ainda não sabe como atuar, tudo mais. Que a gente fala que toda mudança é necessária, ela pode não ser agradável, ela pode gerar um desconforto, mas toda mudança em tese é necessária. A gente finaliza com esse provérbio chinês. Primeiro, empresa sua que fica parada, barco parado não faz viagem. Tá? É bom mudar, faz bem mudar. É natural, se você vai modificar o teu contrato, vai modificar ali as questões ali da tua empresa, é natural que haja um certo furdúncio aí por parte dos empregados, da população, mas a gente sabe como é que está também isso daí. Bom, enquanto o barco avança, é natural que ele balance, né? As ondas aí não deixam que ele permaneça pleno. Gente, muito obrigado. Aí estão nossas redes sociais, se vocês quiserem acompanhar, a gente sempre bota as alterações da reforma trabalhista e as novidades aí, tanto da medida provisória, aí, essa semana a gente vai começar a publicar bastante coisa sobre as alterações da medida provisória. Seguem nossas redes sociais. Muito obrigado pela presença de vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham aí, vamos dar uns 10 minutinhos para vocês tirarem. E depois também no café, caso vocês não queiram perguntar aí de forma pública, estaremos por aí também para tirar a dúvida de vocês sobre a matéria. O material ele será disponibilizado no site da indicação, tá? Não sei se vocês estão sabendo, conversei ontem com o César. No site da indicação ele será disponibilizado na íntegra, tanto a apresentação em PDF, quanto... Porque a gente, na verdade, a gente até entregou para o César um material muito extenso, mas não ia dar tempo de colocar tudo para vocês, tá? Então a gente vai colocar o material em PDF e a apresentação aqui que a gente fez em PowerPoint para vocês, certo?
Pois não. Pagamento das férias? As férias, elas podem ser parceladas em até 3 períodos, tá? Mas o pagamento ele acontece uma única vez. A fruência das férias ela acontece em 3 parcelas, ela pode acontecer, tá? Desde que o empregado concorde. O pagamento você vai fazer ele de forma integral no primeiro período de férias que ele tirar. Você assinou ali um acordo com o empregado que ele vai tirar um período de 15 dias, nesses 15 dias você já paga as férias integrais dele, tá? Referente ali ao período aquisitivo dele. Mas, por exemplo, agora a gente vai sair em férias coletivo, eu já tenho que pagar? É o primeiro período? Parcelamento, na verdade, das férias nunca foi permitido em lei e não existe nenhuma previsão legal para isso, tá? É que hoje o empregado, na verdade, ele não entra na justiça falando que recebeu o pagamento parcelado, essa é a realidade. Mas se ele entrar, ele pode exigir isso. Não existe uma previsão legal. Então a gente recomenda que seja feito de forma integral no primeiro período, tá? A questão da conta daí dos 10 dias, como é que fica? Não tem mais conta dos 10 dias? O abono pecuniário. O abono. O abono pecuniário? Não, tem. O abono pecuniário permanece. Mas aí eu Tá. já tenho que saber se eu vou comprar ou não. Perfeito, perfeito. Daí eu continua sendo 10 dias ou pode ser? Continua sendo 10 dias. 10 dias. O abono pecuniário continua sendo 10 dias. E não pode ser menos do que 10 dias? Não. 10 dias. Na verdade, assim, existe a lei ela não prevê, tá? Ele pode. Existem casos que sim, mas na maioria das vezes a empresa já concede 10, isso é liberalidade do empregado. A lei não impede também que aconteça, entendeu? Como eu falo, o empregado não vai entrar na justiça porque ele só pôde vender 5 dias. Na verdade, o que a lei exige é que a empresa conceda as férias. Esse é o ponto. Concedendo as férias, ali o abono, o máximo que pode chegar, que a gente sabe, até 10 dias. Ok? Com relação a essas férias, é liberalidade da empresa ou é livre negociação individual com cada O parcelamento? É o parcelamento. Ou é solicitação do empregado? Tá. Isso eu acho que não tá. Na verdade, assim, as férias, quem concede, gente, é a empresa. Ok? O empregado não tem opção de falar se ele quer ou não quer. Tá ali, Assim, passando o seu período ali concessivo, gente, dá as férias para esse empregado. Não é opção dele ele falar, sempre foi opção da empresa, ok? O que vai ser opção dele é se pode ser parcelado em até 3 vezes ou não. Aí sim tem que ser um acordo entre as partes. Mas se a empresa não concordar, tudo Ela concede uma forma única. como era antigamente. Perfeito. E com relação à compensação de jornada também, por exemplo, esses 30 minutos do horário do almoço, né? A pessoa sai mais cedo. É uma liberação? Geral, 1 hora, tá? De almoço. Só pode fazer 30 minutos de almoço se tiver previsão em acordo coletivo ou convenção coletiva com o sindicato. Tem que envolver o sindicato. Porque é uma questão de saúde, né, do trabalho. Se a empresa não quiser, ela não precisa se adequar a isso também. Não necessariamente, não necessariamente. A menos que o sindicato exija, por exemplo, restaurante, gente, sindicato ali dos empregados em restaurantes. O empregado geralmente almoça no próprio restaurante, ele não vai tomar 1 hora ali dentro almoçando. Pô, tá tudo ali na mão dele. Geralmente é o que a gente acha que os sindicatos aí eles vão, para esses casos, reduzir para 30 minutos. Tá? E lógico que para a empresa é interessante também que ele fique 30 minutos. Por que ele vai ficar 1 hora parado ali? Aí vai reduzir. Pelo menos na empresa que eu trabalho é o que mais Sim. causa. Todo mundo está pensando em sair, ó, fazer menos hora de almoço para sair mais cedo. A ideia era essa, tipo, tem departamento que você não Perfeito. consegue liberar O mais que cedo. for autorizado e quando for autorizado para a empresa a realização aí por parte dos seus empregados de intervalo de 30 minutos, é lógico que vai gerar uma redução aí na jornada dele, né? Ele vai sair um pouquinho mais cedo. Ok? Hoje em dia, Com previsão sindical, com acordo. só com previsão sindical. Redução sim. No contrato cliente, você colocou lá com relação aos salários, como que a gente calcularia isso. E benefícios, como que fica? Eu tenho, por exemplo, uma alimentação, uma cesta, alguma coisa que Ok. convênio médico. Perfeito. Eu libero para essa pessoa também ou Sim, não? sim. Você não pode fazer uma discriminação apenas porque ele tem um contrato intermitente. Mesmo que trabalhe Ele é um uma vez no empregado mês, seu. eu tenho que conceder, por exemplo, Perfeito. convênio médico. Ele é um empregado seu como qualquer outro. Ele tem um registro em carteira de trabalho, ele tem um registro no livro, ele tem um registro na Previdência, ele tem um registro ali na conta da Caixa Econômica Federal para depósito do FGTS. Ele é um empregado seu como qualquer outro, tá? Na apresentação você colocou com relação à rescisão desse contrato, se durante Isso. 12 meses não tiver nenhuma movimentação, ele seria rescindido. Aí você colocou férias 13º. Se eu não tive movimentação nenhuma, O cálculo é porque pago não com tem base mês nos a últimos mês, 12 você vai meses. pagar isso durante É. junto com o recibo, É, né? o Você não cálculo, vai ter- perfeito. Se você não teve movimentação nenhuma, ele não gerou nenhum. Mas vai zerar, né? Término de contrato, também vai ser 10 dias para pagamento? Ou não? Para tudo, gente, marquem isso. Acabou o contrato, você tem 10 dias para finalizar todo o procedimento. Ok? Pagamento, anotação em carteira,
cobra do empregado ele levar a carteira para você, gente. Tem 10 dias para resolver isso aí. O atraso aí, hoje a justiça entende aí uma média atraso na homologação aí já vi casos de 1 mês empregado ganhar dano moral aí porque demorou a homologação dele. Já vi casos. Não é normal, mas pode acontecer. Fazer o exame médico. Oi? Quando o desligado não vai para fazer o exame médico. Geralmente, o que acontece? Quando ele é desligado, não vai fazer o exame médico, na verdade, o exame médico, o que a gente recomenda é que ele seja feito antes, tá? Faz ali um exame médico próximo do período dele ser demitido ali, e você faz a demissão depois, ok? Isso pode acontecer. E acontece muito, tá? Inclusive empregado que não aparece para entregar a carteira. Pedido de demissão, né? Porque daí o empregado sabe que não vai receber nada. Perfeito. Isso acontece demais. Tá? Mas o que a empresa tem que fazer, o que a gente recomenda, manda um AR para esse empregado, pede para ele comparecer, um telegrama, de alguma forma registra essa comunicação. Prove que você comunicou ele sobre isso. Você entendeu? Se ele não comparecer, aí é responsabilidade dele. Ok? No caso de parcelamento das férias, existe um período que você precisa respeitar entre o parcelamento e outro? Não. Você tem que respeitar apenas o período de parcelamento. Mínimo de 14 dias aí em um dos períodos, e os outros não podem ser inferiores a 5 dias cada um. Entre um e outro, Sei lá, 3 meses, tira 3 meses. se tiver dentro do período concessivo, Se estiver dentro de um novo período já, por exemplo, eu dividi em 3 vezes e o último período já venceu minha segunda. Pelo fato de eu ter pago no primeiro período, não tem problema fazer esse descanso depois. não entendi essa pergunta. Você já... Parcelei em 3 vezes. Minhas férias vencem em dezembro, parcelei em 3 vezes. Só que o terceiro período eu vou sair em dezembro depois. Não pode. Isso aí, pode, não. tem que ser respeitado. Gente, tem que ser dentro do período concessivo. Você tem 12 meses para conceder férias para ele quando você 3 períodos, ok. entender. E lógico, se for parcelar em 3, ele tem que concordar. Tá? Você não concede férias depois de passar do período concessivo. Se você conceder, você tem que conceder as férias e pagar em dobro para ele. Em relação ao banco de horas, eu preciso quitar o meu banco de horas dentro do período de 12 meses. Eu não posso descontar virando o ano. Você tem que quitar o banco de horas. Começando o próximo ano. Bateu o último dia, não concedeu o banco de horas ali para ele, o empregado não conseguiu tirar, ou ele está tirando o banco de horas, mas não conseguiu realizar o resto ali, você paga com hora extra e ele continua trabalhando. Paga como hora extra. E a compensação ainda pode fazer um por um ou não? Porque a gente viu algumas matérias que eu tenho que colocar o acréscimo, não posso mais fazer a troca de um por um, isso é... De um dia para outro, jornada espanhola, você diz É, eu sábado. troco por um, por exemplo, fiz 2 horas hoje, eu vou dar 2 horas de descanso, não colocar o acréscimo como hora extra, no descanso, não no pagamento. Ou no período dos 6 meses, a pessoa tem lá 10 horas. Lembra assim, gente, compensação de jornada sempre dentro do primeiro mês, ok? Vou dar um exemplo claro para vocês aqui. Semana espanhola, não sei se muitos conhecem aqui, é quando o empregado tem que trabalhar 44 horas semanais, tá? Semana espanhola como funciona? Numa semana ele trabalha 48, na outra ele trabalha 40, tá? Lembrando, acordo de compensação, quando for compensado dentro do primeiro mês, ou dentro do mês, não precisa ali de acordo escrito e tudo mais, mas é interessante que se faça, tá? Se for compensado dentro de 6 meses, aí, de alguma forma, em algum trabalhou hoje, vai compensar no outro dia, tem que ser formalizado com o sindicato, ok? Então essa é a questão. Se hoje ele trabalhou 2 horas a mais, amanhã tem que trabalhar 2 horas a menos, isso acontece, tá, gente? Isso acontece direto, na verdade. Aí você até consegue levar de uma forma tácita, mas é sempre bom, as horas trabalhadas ali, descompensadas no mesmo mês, coloca isso no acordo ali que você fizer com o empregado. As convenções e os acordos coletivos prevalecem sobre a lei? Gente, convenção e acordo coletivo prevalece sobre a lei. Eu apresentei o quadro lá para você, agora está lá atrás, mas eu vou entregar para você. Ele só vai prevalecer no que a lei autorizar, tá? Por exemplo, ele não pode versar sobre ali a licença concedida à gestante ali de 120 dias. A gente já viu isso. Ele pode aumentar esse prazo eventualmente. Ok? Então aí ele vai prevalecer sobre a lei, porque a lei diz que ele vai conceder apenas 120 dias, e no caso ali o acordo coletivo ou a convenção coletiva fala que deve ser concedido 160. Aí ele prevalece sobre a lei. Por quê? Porque não é prejudicial. Sempre levando em consideração um pelo mais benéfico ao funcionário. Mas leia aquele rol lá do artigo 611. Ok? É importante. Isso se aplica à previsão de desconto do empregado? Porque viu a mensalidade sindical, contribuição assistencial, né? Se aplica aos associados. A convenção coletiva agora de metalúrgica, ela saiu com uma previsão de desconto de vale alimentação.
Isso é só se o empregado autorizou. O que você tem que fazer nesse caso? E a gente recomenda. Manda uma notificação para o sindicato e pergunta se ele está autorizado a fazer isso. De algum modo. Se o sindicato está exigindo isso. Porque o que a gente está vendo nos sindicatos hoje? Tá? Isso eu já recebi uma convenção coletiva esses dias que está falando isso. E a lei não fala sobre isso. Tá? Li numa convenção coletiva lá em uma das cláusulas. As homologações acontecerão obrigatoriamente por meio do sindicato. Com assistência do sindicato. A lei fala que ele não pode fazer isso? Não fala. Ou seja, os sindicatos agora estão cobrando que seja feito por meio de sindicato. Vamos falar o quê? Acho que vai ter uma reforma da reforma da reforma de novo que vai vetar isso aí.